Ei, guardiões! Hoje o Respeita a Minha História é com a Neumária, sua idade, 36, cidade que você mora. Fortaleza. Fortaleza. Ê, cidade maravilhosa. Delmária, conta um pouco sobre você, para os guardiões. Sou casada, certo? Já sou casada há 9 anos. Nasci numa família grande, meus pais com pouca instrução, porém eles sempre incentivaram a gente a estudar e buscar os nossos sonhos, né, desde cedo. Essa semana eu estava até vendo, já tem mais de 15 anos que eu trabalho Nossa, só de carteira assinada, de né? carteira E assinada. mais, então, assim, bastante tempo. Então, assim, eles me ensinaram muito a ser uma pessoa bem determinada, buscar tudo que eu preciso mesmo, eu me dedicar bastante Aos estudos. aos estudos. E sempre quando eu entro em alguma coisa, eles me ensinaram que eu sempre fazer da melhor forma. Então você é a prova viva que o estudo vence qualquer barreira. Eles não tinham muitos estudos, mas eles queriam que pelo menos a gente terminasse o colegial, né? Então, assim, termine o colegial, pelo menos a mais do que a gente, mas e sempre incentivaram a gente a trabalhar, a buscar as nossas coisas. Top. Agora me fala um pouquinho da sua trajetória. Você falou dos estudos, e hoje eu sei que finais de semana você está fazendo pós-graduação, um monte de coisa, mas a Neomária já trabalhou com o quê? Quais foram as empresas? Eu sei que você já trabalhou em sindicato. Já trabalhei com muita Fala desde a coisa. sua, qual que foi a idade que você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, na realidade, eu comecei a trabalhar quando eu estava terminando o ensino médio. Então, eu Uhum, trabalhava meio período, certo. estudava de manhã, trabalhava à tarde, à noite voltava para o cursinho. Trabalhava de quê nessa época? Nessa época, era numa loja, então eu ajudava lá, era bem simples, né? Serviços administrativos. Era, exatamente. Aí era essa rotina, de manhã estudo, à tarde trabalhava e de noite voltava para o Você tinha cursinho. uns 17, 18 anos, essa idade? Era Mais ou menos mais isso. ou menos E isso. depois de lá você foi para onde? Depois, a minha primeira experiência foi no call center. Fiquei 3 anos e meio. Trabalhando de atendimento? Atendimento. Em qual área? Eu rodei por todas as áreas, né? Porque sempre assim eu me destacava nas equipes, né? Então, sempre eu ia mudando. Então, eu já fiz cobrança judicial, todo tipo. Todos os tipos. Uhum. E depois foi para onde? Depois eu passei a trabalhei em empresa de segurança, aí depois já trabalhei em escritório de advocacia, de contabilidade, segurança. Aí depois trabalhei em sindicato também. Cara, a última foi em sindicato, não foi? Foi, Antes de entrar na sindicato, Evogard. exatamente. Então você teve uma grande trajetória de trabalho, né? Então, Aham, literalmente, nós temos que respeitar a sua história. Então, você passou em várias empresas, em vários departamentos, para você ter o know-how que você tem hoje. Agora, como que você conheceu a Evogard? antes de trabalhar na Evogard, eu passei por um momento bem difícil, né, na minha vida. Então, assim, passei um tempo sem trabalhar. Foi necessário, né? Uhum. Então, depois dessa pausa, aí eu fiquei buscando, né, uma empresa que eu me identificasse para começar a trabalhar. Então, assim, foi muito uma escolha, não só pela necessidade de trabalhar, mas até mesmo porque eu tive essa pausa. Depois dessa pausa, aí eu busquei uma empresa que eu me adaptasse. E foi através de um processo seletivo, não foi? De uma Isso, empresa que a gente contratou. foi a empresa contratada, Que exatamente. contratamos. Você lembra a data que foi que você fez uma entrevista comigo, com o Diego? Foi a entrevista, quer dizer, foi a entrevista e eu já comecei a trabalhar, né? Conta essa curiosidade, como é que foi? É porque que era assim, né? Às vezes a gente era um pouco acelerada. Então, eu tive a entrevista dia 13 de abril De 2021. de 2021. Sim. Aí já comecei a trabalhar. Aí eu lembro que teve uma curiosidade, né? A gente fez entrevista, eu e você e o Diego, fizemos uma entrevista com você. Aí você toda acanhadinha, igual tá aqui agora, ela não é acanhada, assim, é só porque tá nas câmeras aqui. Mas aí teve uma curiosidade, que o Diego falou, não, depois a gente fala com você. Aí depois, ó, volta amanhã. Eu fui meio que dispensada, né? Não foi? Conta como Aí, é que foi que o Diego fez. porque assim, a gente conversou,
foi verificando como é que ia ser o dia a dia e tudo, aí ele ficou de pensar, eu meio que fui dispensada, né, aí depois ele voltou atrás, né. Ele falou assim: "Ó, volta É, ó, amanhã você já pode trabalhar? Pode voltar amanhã já". exatamente. Aí já comecei naquele dia mesmo. E Maravilha, a então partir dali foi onde eu comecei a mostrar: "Ah, é, ah, não me é? quer, Eu primeiro fui dispensado, né, agora você vai ver. então eu tenho que mostrar em dobro que eu Sim, preciso ficar". com certeza. E quais foram os novos hábitos que você tem hoje, desde quando você entrou na Evolgard, que você começou a praticar? Existe algum ou Eu alguns? aperfeiçoei mais, né, a questão, assim, de sempre procurar conhecimento. No começo, assim, a equipe era mais reduzida, né, então a gente fazia um pouco de tudo, né. Sim, Então eu tinha muito disso, não, não sei, mas eu vou aprender. Então eu fui criando esse hábito de sempre buscar mais conhecimento e tudo. Então, assim, eu nunca fui de dizer: "Ai, não sei, não vou fazer". Então eu sempre me senti muito desafiada nesse ponto, de sempre procurar crescer, procurar conhecimento e saber um pouco de tudo, né. top. E quando você está falando, assim, que a equipe era um pouco mais reduzida, quantas pessoas eram? Era você e mais quantas em 2021? Era quando eu entrei, eram 4 pessoas. Quem são elas, você lembra? A Alessandra, o Esse Kenson Kenson, e tinha uma pessoa na recepção. a Emily, A é, Grazi. a Grazi, né? Uhum, A Grazi. Então isso. era vocês 4 então. Era. Nossa, como mudou, hein? É, 4 anos se passaram, sim. como mudou o time administrativo nosso. Tem que respeitar a nossa história mesmo, viu, Nelmária? E Nelmária, tem alguma conquista que você quer compartilhar com a gente, que você teve nesse período, está tendo alguma coisa? Assim, durante esse período, eu pude me estabilizar, né, então assim, as grandes conquistas foi eu, por exemplo, algumas coisas que eu fiz aqui que eu até então seria muito difícil, né. Alguns treinamentos, eu tive algumas oportunidades, fiz treinamento em São Paulo, então assim, vejo muito essas conquistas, né. Top. Hoje tenho a minha pós também, que É paga pela é Evolgard? paga pela empresa, certo. Ela, Então você viu que ela parou, né? Você posso falar ou não? Eu posso falar ou não, né, Nelmária? então, assim, não, é porque assim não é de todo mundo Não é esse de. benefício, mas foi uma coisa Justamente. É que só para quem a gente acha que merece. foi uma coisa que eu busquei bastante, então lutei bastante, então eu criei muito esse hábito, né, da busca pelo conhecimento, de criar uma rotina, ser mais família. Então, assim, nesse período a gente também, na minha família também teve grandes mudanças. eh, Também conquistei meu apartamento, então foi a época que a gente mudou, então, assim, foram várias coisas. Que benção, viu? E quando nós falamos dessa questão que isso não é para todos, é porque nós sabemos quem realmente valoriza treinamento, quem realmente valoriza o estudo. Então, cada vez mais que a gente olha para a Neomar, a gente olha e fala assim, não, ela pega um conhecimento, assim, ela devora o conhecimento. Tem outros que falam assim, ah, não, é só mais um curso, é só mais um treinamento, é só mais uma pós-graduação, né? E agora que eu tô sabendo o porquê, olha só que engraçado. Então, agora que eu tô sabendo o porquê que você gosta tanto de treinamento, tanto de curso, tanto de pós-graduação, tanto de estudar, né? Que tudo isso envolve o que? Estudo. Porque lá atrás, os seus pais falaram para você que é com o estudo que vai transformar a sua vida. E realmente é isso. E esse é um dos nossos valores aqui, né? Que é evoluir constantemente todos os dias, né? É. Que top, hein? Olha, tá vendo? Por isso que o quadro é esse, ó, respeita a minha história, tá vendo? Para nós entendermos mais a história de cada um. Neumara, tem algum recado? Imagina o seguinte, tem não, eu preciso que você entregue um recado agora para os guardiões e para os futuros guardiões. Imagina que essa mensagem vai chegar para todos os guardiões e para todos os futuros guardiões. Qual que é a mensagem que você quer deixar para eles? Eu sempre procuro no dia a dia mostrar muito isso para eles, né, assim, ninguém nasce sabendo tudo, só que a gente tem que buscar o conhecimento para a gente mesmo. Por mais que a gente: "Ah, mas eu não vou usar na empresa", mas um dia precisa, um dia aquilo vai servir em outro local, então assim, é muito a busca pelo conhecimento, pelo crescimento, assim, não Isso. ficar parado, né, porque às vezes não, mas meu setor ele é financeiro, não envolve isso, eu não preciso estudar uma coisa diferente. Por exemplo, na minha faculdade eu estava estudando o BI, eu
não sou de tecnologia, mas é uma coisa que hoje eu já vou precisar usar. Justamente. Então, assim, sempre buscar o conhecimento, buscar o crescimento. Então, assim, sempre pensar, focar muito na carreira em relação a isso. Porque aí a sua carreira ela andando, você sempre nesse constante crescimento, a sua família vai bem, as suas outras funções, ou seja, que você exerce um papel dentro do seu condomínio, dentro da sua faculdade. Então, assim, você vai poder crescer também. Maravilha. E você tocou num ponto importante aí, que o quê? As pessoas falam assim: "Não, mas eu não preciso desse conhecimento não, porque eu não uso nessa área". Eu costumo dizer que tudo dentro da Evogard eu quero saber um pouco. Eu tenho que saber um pouco, eu Isso. tenho que ser um clínico geral para me saber um pouco. Então, por exemplo, eu sei abrir uma planilha de Excel, mas eu não sei mexer no Excel igual você mexe no Excel. Eu sei sobre o sistema, mas eu não sei trabalhar no sistema de formas. Mas o quê? Um clínico geral, ele sabe de várias coisas e automaticamente amanhã no futuro, ele não é enganado pelo mercado. Então, um recado, pegando esse gancho da Neomar que está trazendo aqui para você, é o quê? Se você acha que conhecimento não vale a pena, você está vendo aqui, ó, vale muito a pena a você procurar cada vez mais conhecimento através, não só da Evogard, mas através do mercado paralelo aí. Quando eu falo mercado paralelo, são outros treinamentos, outras faculdades, outras pós-graduação. Léo Júnior, mas eu não vou usar na Evogard. Eu não sei se o seu tempo na Evogard é para sempre, né, Isso, Neomar? sempre Eu digo. sempre falo isso. Eu não sei se o seu ciclo na Evogard é para sempre, mas eu tenho certeza que aqui dentro da Evogard, o seu ciclo ele tem que se evoluir constantemente, porque um dia, logo perguntava para você, como é que você sabe de tudo isso? Não, porque lá na Evogard eu aprendi, porque lá eles me forçavam a aprender, porque é para sua evolução constantemente. Neomar, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Tô sabendo ainda mais sobre você. Agora todos os guardiões também sabem mais sobre você. Então, muitíssimo obrigado, viu, pela Obrigada. sua contribuição com a Evogard desde esse crescimento. Eu não vou falar de números aqui, de faturamentos, nada, porque eu não posso. Mas quando você entrou, dá para perceber quanto que era o faturamento e quanto que é hoje. E hoje eu consigo ver como que a Neomar é antes e como que a Neomar é hoje, entendeu? Muitíssimo obrigado mesmo por você fazer parte da história da Evogard. Nós só estamos começando o jogo ainda. Obrigado, Sim. viu? Ei, guardião, respeita a minha história.